Olá, hoje temos mais um programa de previsão do tempo na Cooperalfa. Temos aqui a presença do Peter. E Peter, já começando, eu gostaria só uma palhinha tua sobre esse período de chuvas e enchentes que tivemos em Santa Catarina. Estamos em um período de laninha em que, teoricamente, nós teríamos menos precipitação. O Laninha, ele é um fenômeno meteorológico que ele tem extremos. Então, a principal característica do Laninha é as chuvas irregulares. Então, de fato, muitas vezes a pessoa se questiona, poxa, mas é Laninha, mas está tendo enchente, está tendo deslizamento, está tendo um monte de coisa, mas isso é por um período curto, num curto espaço de tempo. Então, a gente teve uma chuva bem volumosa, de fato, ali no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, aqui no oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. O centro-norte do Rio Grande do Sul até não foi uma chuva tão significativa, mas o centro-leste de Santa Catarina que sofreu mais com essas chuvas. Mas o Laninha ele tem essa característica. Ele, por exemplo, ele dá uma chuva bem significativa em 2, 3 dias, 4 dias, enfim, ou até mais, pode acontecer. E depois ele começa a ficar com chuvas mais irregulares. Então agora a gente já está aí entrando para a segunda quinzena, a gente deu para perceber que os dias eles já estão ficando mais secos, mais ensolarados. A gente está saindo daquela condição de chuva contínua todos os dias. Agora a transição de massas de ar seco já começa a inibir o processo de formação de nuvens carregadas e mantém os dias mais secos. Vai ter chuva ainda? Vai, mas são chuvas que já não tem tanto volume quanto a gente teve. O Laninha, ele, repito, né, o Laninha ele pode trazer chuvas mais significativas depois mais para frente. Mais para frente ele pode trazer chuvas mais significativas, 1 mês, 2 meses, mas isso é uma conversa que a gente vai tendo aí no decorrer dessas próximas participações, né? E Peter, o que a gente pode falar, digamos assim, em termos de frio para as próximas semanas e até mais ou menos em torno de mais uns 30 dias? O que tu pode nos colocar? Muito medo no ar. Provavelmente que a gente já vai ter a transição da primeira massa de ar frio de origem polar, que pode até provocar uma friagem lá no centro-norte do Brasil, pode pegar o milho safrinha e provocar geada. Essa é a grande questão. Então, esse mês em particular, ele vai ficar abaixo da média climatológica em relação às temperaturas máximas e mínimas, na maior parte da região sul do Brasil. Então, tem que ficar atento com episódios de geada e até pontualmente episódios de névoa na Serra Gaúcha e Serra Catarinense. Mas assim, o produtor muitas vezes ele não tem como se prevenir, porque o nosso negócio é uma indústria sem telhado, ou seja, a gente está exposto a toda a variação climática. Mas assim, é o receio, digamos assim, de uma nota de 0 a 10. Quanto a gente pode dizer que nessa primeira passada de onda de frio, que a gente vai ter agora nessa segunda quinzena de maio, vai impactar dentro da cultura do milho? Na cultura do milho eu diria uns 8, dá para falar. Dá para falar que a gente vai ter Mas esse efeito seria uma geada negra ou uma geada de baixada? O que tu pode falar sobre isso pra gente? Ela é uma geada assim que ainda ela é uma geada mais de vale e baixada. Tem culturas que realmente, de fato, elas não são tão afetadas. Até foi bem interessante essa tua colocação, porque tem culturas que muitas vezes o relevo ele é ondulado, né? Então, no topo, muitas vezes o milho safrinha, ele tem temperaturas positivas, em torno aí de 5, 6 graus, 7 graus, e ele não é impactado. Mas muitas vezes, numa determinada área da propriedade, ele pode ser afetado com geada. Claro que essa massa de ar polar que está prevista para essa próxima semana, ela é uma massa de ar frio que ela não é tão, digamos assim, abrangente ao ponto de favorecer geada generalizada. Mas provavelmente a próxima que vai vir, aí ela já pode provocar uma geada assim mais significativa, mais abrangente, que daí pegue mais culturas numa maior proporção. E você imagina que essa segunda onda, que você mais ou menos a gente já conversou a outras posições, que seriam mais ou menos 4 ondas de frio. Para quando mais ou menos tu dá uma ideia dessa segunda onda de frio, então? Eu acredito assim que em junho é aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, né? Em junho vai ter períodos de calor também. Então, tanto em junho e julho, como o tempo ele vai ficar mais seco, vai ter momentos em que a gente vai ter
frio forte, com geada generalizada, com aquelas temperaturas próximas ou abaixo até de 0 graus, principalmente na região sul do Brasil, mas ali, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul, ali pode também ser afetado. E mais ali para agosto também ainda tem essa alternância entre frio forte e um calorzinho fora de época. Pode acontecer isso, é bastante característico no Laninha. E daí mais lá para o final de agosto, setembro, a primeira quinzena de setembro, ali já começa a ter chuvas mais significativas. Daí começa um outro período de chuva e aos poucos daí a temperatura ela já sobe um pouco mais. E uma relação importante, que é a primeira cultura que a gente vai implantar agora é trigo. Na parte de junho a gente começa a fazer o plantio de trigo aqui. Teremos algum problema de precipitação ou você acredita que as chuvas vão estar, digamos assim, ou já ocorreram ou vão ocorrer de acordo para um bom plantio de trigo? Eu acredito sim que as chuvas elas vão ficar abaixo da média, abaixo da média. Por quê? Porque agora aquela chuva mais significativa que a gente teve, ela já vai dar um pause, né? Vai começar a ter agora, tudo que vier agora sim é chuvas mais irregulares. Por exemplo, passa uma frente fria, traz ali sei lá, um determinado volume não muito significativo, que não cause a média muitas vezes na maioria das regiões, e depois fique 10 dias, 15 dias sem chuva. Então essa foi a nossa previsão do tempo para o mês de maio. Até dia 15 de junho voltaremos com o nosso programa e com novas informações sobre o clima.